Amados, eu sou a irmã Josineide, aqui é Buarque Josi, porque tem tantas Josi, então eu coloquei o contrário, Buarque Josi, para ficar mais fácil. Então, amados, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a palavra de Deus. É sobre isso que eu sempre gosto de falar. Mas já tem tantas pessoas que falam sobre a palavra de Deus, e são tantas pregações, são tantas igrejas, tantas denominações, tantos ensinamentos diferentes. Uns falam assim, outros falam assado, mas amados, quando Jesus veio aqui na terra, ele disse aos seus discípulos que eles seriam pescadores de homens, né? Pescadores de almas. Porque a maioria deles eram pescadores de peixes, né? Literalmente. Então, amados, os discípulos do Senhor, Jesus disse que eram para ir por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos, ensinando, né, tudo o que ele ensinou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tudo mais, né, que Jesus ensinou, todos os seus ensinamentos. E depois que subiu aos céus, o Espírito Santo desceu e revestiu, né, os discípulos, assim como Jesus disse, que até que do alto fossem revestidos de poder para sair apregoando o evangelho. Precisava de um preparo de Deus, né, vindo do alto, um revestimento de poder. Os discípulos já tinham aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador, sabiam que ele era o Messias, que ele era o Senhor. Os discípulos, né, já conheciam a palavra de Deus, tanto no Velho Testamento, né, que eles já sabiam, como no Novo, que Jesus, são todos os ensinamentos de Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? E depois teve os ensinamentos dos próprios discípulos, das cartas de Pedro, Tiago, de João, de Paulo, né? Então, amados, aí muita gente fica confuso por causa disso. Depois de muitos anos, porque já se passaram-se, né, mais de 2000 anos, que são muitos séculos, né? Nós estamos no século 21 depois de Cristo, e as pessoas continuam, né, pregando o evangelho, uns de uma maneira, outros de outra, e tem pessoas que pregam o seu próprio evangelho, né? Do jeito que querem, né? Do jeito que entendem. Não é como está escrito nas escrituras, como Jesus ensinou, mas é como eles entendem, como eles compreendem. E isso é falta de discernimento do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus e o discernimento, o dom do discernimento, não vai estar complicando, não vai estar confundindo, se confundindo nem confundindo pessoas. Então, amados, depois que Jesus veio e anunciou o reino de Deus e colocou essa missão na mão dos seus discípulos, e esses discípulos somos nós também, que ainda hoje pregamos, e muitos que ainda virão e que Deus está levantando, né? Até crianças que entendem, têm pregado o evangelho. Não foi aos anjos que o Senhor mandou pregar o evangelho. O Senhor deu essa missão a nós, seres humanos, aos seus discípulos. Então, queridos, tem umas denominações, umas seitas que elas colocam os seus nomes, né, de uma forma e de outra, que diz que um anjo lhe apareceu, ele entregou isso, ele entregou aquilo. Eu não vou citar o nome das seitas porque não convém, mas muitos de vocês sabem, né? Que tem aquelas seitas que diz que só lá que é a salvação. Eu acho isso um absurdo. Eu já conheci muitas pessoas assim na minha caminhada desde criança, depois na minha adolescência, e quando eu já estava com 18 anos, eu fiz minha decisão mesmo por Jesus de deixar muitas coisas de lado pelo amor do Senhor Jesus, pelo amor ao Evangelho.
Então, meus queridos, aí tem aquela história de dizer, né, que o anjo apareceu e disse que eles eram para pregar assim, assado, ensinar assim, assado, e depois eles acham, né, e ensinam a pessoas, né, fazem os discípulos deles, que só ali é que é certo que tem salvação, e que A e B e C não tem, e se for para ali vai ser condenado, que tudo é falsa religião e que só é certo nessas denominações, nessas seitas, nessas seitas. Isso é um egoísmo muito grande deles, né? Desses que agem dessa forma. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E o Senhor enviou o Senhor Jesus para salvar, eu creio, o mundo, né? O máximo de pessoas possível que cresce nele. Mas se as pessoas não creem, não querem, Deus não obriga ninguém, né? Porque é aquela coisa que você tem livre-arbítrio, livre escolha. E como está escrito lá em Deuteronômio, que Deus coloca a bênção e a maldição, tá aí na sua frente. Você que escolhe o que você quer seguir. Se você escolher as bênçãos de Deus, obedecendo os seus mandamentos, para que viva e viva bem, né? E viva eternamente. Não vai viver eternamente nesse corpo, mas vai viver eternamente, né, de uma forma diferente que Deus, né, vai ressuscitar ou transformar os seus filhos em corpos gloriosos. Aí veja bem, né? Muitas pessoas, eu faço assim porque eu estou olhando os minutos. Aí, muitas pessoas têm, né, com seu egoísmo e com sua soberba de achar que só eles são certos, só eles são santos, e ficam colocando defeito nas pessoas. E tem muitos que são legalistas, né? Colocam isso e aquilo acima do amor de Deus, deixa Deus, o amor de Deus, em segundo plano. Porque amar a Deus e amar ao próximo são os dois mandamentos que todos, né, se resumem nisso. Porque se amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo, Jesus não disse mais amar o próximo como a si mesmo. Ele lá em João, antes dele morrer, né, antes dele ser crucificado, ele numa conversa com os discípulos, após aquela ceia, aquela Páscoa, a última Páscoa, ele disse, né, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, os discípulos que tiveram ali bem perto de Jesus, né, tiveram com Jesus, conversaram com Jesus, que ouviram isso e depois deixaram escrito para nós, né, graças a Deus. Mas hoje em dia, como já foi profetizado pelo próprio Jesus, que o amor de muitos esfriaria, não estão se amando nem como a si mesmo, quanto mais como Jesus amou. São poucos, né? Nos dias de hoje. Em outras gerações, tudo bem, né? Eu não sou de outras gerações, eu sou dessa geração. E nessa geração está acontecendo coisas que em muitas gerações anteriores aconteceram, mas não tanto quanto agora. Né? Em outras gerações, em séculos passados, né? Aconteceram guerras, aconteceram muita coisa ruim, né? Muitas pragas, muitas coisas horríveis, mas não tanto como agora. A ciência sempre se multiplicou, veio se multiplicando, sempre houve pessoas que se destacam por sua inteligência, né? Que sempre descobriram isso, descobriram aquilo, descobriram isso, descobriram aquilo, e até hoje continuam descobrindo, né? Doenças, descobrindo coisas boas, né? Para o bem da humanidade. E são tantas as descobertas, a tecnologia tem se avançado muito, a ciência. Cumprimento do livro de Daniel, né, que a ciência se multiplicaria muitíssimo, muitíssimo mesmo, e tem se multiplicado, porque eu fico de boca aberta com essas descobertas todas, né, na área tecnológica, IA, e tudo isso, gente, é uma coisa que deixa a pessoa, né, quem é dessa geração agora que estão nascendo, né, nesse século, isso não espantam eles, porque eles já nascem
conhecendo tudo isso, né, no meio disso. Mas pessoas como eu e mais velhas ainda, elas se espantam um pouco porque na nossa época de infância, de adolescência, as coisas não eram assim, né? Já existia progresso, já existia muitas coisas boas, mas desse jeito não, esse avanço todo não. Existiam, né, muitos princípios, muitos valores, muita censura, né, que hoje não tá tudo escancarado, tá tudo escancarado. Na época que eu estudava, né, quando eu era criança, era o maior respeito pelos professores, ninguém nunca viu professor, assim, se houvesse um problema de professor com aluno, mas existia uma certa punição, tudo não era assim escancarado como estão agora. Muitas coisas facilitaram para melhor e muitas coisas ficaram para pior. E voltando ao assunto do evangelho, são muitas denominações, são muitos pregadores, muitos que se dizem pastores, né? Que pregam o evangelho da maneira que eles acham que lhes convém. E muitos até estudam, aprendem, só não praticam, né? Só não praticam, são igual os fariseus, ensinam os outros, mas não praticam, né? E também os escândalos têm sido muito, mas Jesus já avisou de antemão que é mister que venham os escândalos, isso é necessário que aconteçam os escândalos, mas ai daquele homem, e isso mulher também, né? Por quem o escândalo vier. Era melhor que nem tivesse nascido. Era melhor que nem tivesse nascido, né? Então, tudo isso o Senhor Jesus já explicou. Tudo isso o Senhor Jesus tá tudo escrito e tudo tem se cumprido e cada dia mais se cumprindo, amados. Então, uma coisa que me deixa triste é essa coisa de uns achares que vão para o céu, né? Eles vão para o céu como se lá no céu, lá no reino dos céus, que é o reino de Deus, tem um lugar determinado só para os pentecostais e tem um lugar para os batistas, outros para os adventistas e outro para não sei quem, e outros não acreditam que existe céu, nem que vai para céu, nem nada. Então, tudo isso, né, uma divisão muito grande, onde que a igreja de Deus não existe divisão, porque a igreja do Senhor são membros, né, que constituem a igreja do Senhor e membros uns dos outros, porque a igreja é o corpo de Cristo e o Senhor é a cabeça. Então, se somos membros uns dos outros, né, um precisa do outro e para se ajustar, igual o nosso corpo precisa, né, a mão precisa dos dedos e nós precisamos dos olhos, do nariz, da boca para funcionar direitinho, tudo, dos pés, das pernas, tudo, cada um tem sua função. Aí essas pessoas ficam, né? Elas ficam, não é Deus, é elas que se acham, elas se colocam no lugar de Deus e ficam julgando e dizendo quem é santo, quem é salvo, quem não é, quem vai para o céu, quem não vai, sendo que julga é Deus e quem sabe de tudo no final é Deus, né? São muitos legalistas que usam a palavra de Deus para atacar, não usam a palavra de Deus para informar, para evangelizar, não usam a palavra de Deus para, mesmo que às vezes a palavra seja um pouco dura, para que a pessoa abra a mente, abra os olhos, mas nunca para atacar a pessoa, né? Não, Jesus disse, não dei vossas pérolas aos porcos, nem aos cães, né? O que é santo aos cães. Se a gente vê que uma pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, não valoriza, não quer, não tá nem aí, então você não pode insistir com isso. Você deixa para lá. Você vai deixar para lá. A pessoa não quer nem ouvir, como é que você vai obrigar uma pessoa a ouvir? Não, ela não quer te ouvir, então tem que respeitar o espaço daquela pessoa, ela não quer ouvir. No dia que ela precisar, que ela sentir, ela vai procurar ouvir. Ouvir você, ouvir outra pessoa, ouvir de outra maneira. Ouvir aí nas redes sociais, na mídia, tem muitas formas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o evangelho.
E nós não podemos obrigar. Não, fica aqui, sente aqui, você tem que ouvir, senão você vai pro inferno, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí você tá arrumando briga, tá arrumando confusão. Agora, se você tá falando coisas boas, tá falando de Deus, tá falando de Jesus, e as pessoas debocham, e as pessoas lhe criticam, debocham, querem lhe diminuir, isso é problema delas. Você tá fazendo a sua parte. Você está fazendo, obedecendo a Deus, que é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens, ainda que com isso venha consequências, né? Venha consequências, que muitas vezes, né? Os discípulos mesmo, no início, a igreja primitiva sofreu muito por pregar o evangelho, porque muitas pessoas não conheciam, mas hoje, só as criancinhas que não nasceram ainda, as muito pequenininhas, as que vão nascer, que hoje até as crianças estão pregando o evangelho. Todo mundo está conhecendo o evangelho. É uma questão de querer ou não querer seguir, né? Não estou falando seguir uma placa de uma igreja, essas coisas de templos de pedra. Estou falando de Deus, de amar a Deus, de se chegar a Deus, de reconhecer que Deus existe, que Ele é o Criador, que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, entendeu? E saber, né, que Deus tem princípios, Deus é santo, 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 e que nem tudo Deus aceita. Deus aceita o pecador, Ele nos ama, mas nem tudo que a gente faz Deus aceita. Então, é necessário que muitas vezes a pessoa se arrependa, peça perdão e deixe de praticar certas coisas, porque Deus é santo. E se eu, que sou um ser humano, não concordo com certas coisas, acho aquilo um absurdo, não aceito, não quero aquilo, não aceito de jeito nenhum, porque que Deus é santo, maravilhoso, poderoso, criador, Ele vai aceitar? Não, de maneira nenhuma, né? A gente não pode querer que Deus aceite tudo, e até porque a gente não manda em Deus, né? O Senhor é quem está no controle de tudo, no comando. E uns entendem que Deus é isso, outros entendem que Deus é aquilo, outros dizem que Deus não existe. Cada um é cada um, e no final, cada um vai prestar contas de si, e cada um colhe o que semeia. Cada um vai colher o que semeia. Nós não temos nada a ver com a vida dos outros. O que nós temos é de pregar o evangelho, fazer a obra de Deus. E muita gente quer ouvir a palavra de Deus. São sedentas, são famintas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Tipo o filho pródigo. Quando ele se viu faminto, que ele não tinha mais condições de se alimentar, porque tudo que ele tinha acabou, ele estoporou o seu dinheiro, tudo acabou, né, na bagaceira, que pródigo já quer dizer esbanjador, e ele estava sem amigos, sem namoradas, sem emprego, sem nada, e foi cuidar de porcos e desejou comer as alfarrobas, a comida dos porcos. Parece que, se eu não me engano, é um tipo de plantas, um tipo de alimento que é só apropriado para porcos, não é para seres humanos comer. Vamos supor, capim. Capim é para ser humano comer? Não é, né? Então, ele desejou. Então, nessa hora que ele se sentiu faminto, desejoso e viu o seu estado, né, de como ele estava, ele lembrou da fartura que tinha na casa do pai. Então, ele, dentro de si, ele disse que iria voltar para a casa do pai, se arrepender, pecou contra Deus, pecou contra o pai, pecou, né? Que ia pedir perdão ao pai. E ele sabia que até os empregados do pai dele tinha fartura lá na casa do pai. E ele ali passando fome, necessidade, desejando comer comida de porco. Veja só, né, que situação. Então, quando uma pessoa, ela não tem um bom alimento, ela não tem quem lhe ofereça um bom alimento, nem quem lhe ajude com um bom alimento, ela vai desejar comer qualquer coisa para satisfazer sua fome. E eu estou fazendo isso, uma comparação, né, uma metáfora, que muitas pessoas estão se alimentando da palavra de Deus de uma forma errada, porque quem conhece a verdade e ensina a verdade não alcançou aquela pessoa, não chegou primeiro. E aquela pessoa aprendeu de uma forma incorreta, ela
incute aquilo na mente, coloca aquilo na cabeça, que aquilo ali que ela aprendeu é a verdade, enquanto que não é. É uma comida estragada, é uma comida que pode lhe fazer mal. E como ela já levou uma lavagem cerebral, ela começa a acreditar que aquilo ali é que é o certo, que é verdadeiro, e não vai aceitar outra coisa como verdade. Não vai aceitar outra coisa como verdade. Porque o filho pródigo, ele se lembrou da casa do pai, da fartura que ele tinha, que foi ele que saiu de lá e deixou tudo para trás, mas tem pessoas que elas nunca se alimentaram bem, né? Elas sempre foram famintas e ainda continuam famintas. E quando alguém vai lhe oferecer algo, né? Um alimento espiritual, mas que não é o verdadeiro, não é um alimento para ovelhas, não é alimento para ovelha. Ela se alimenta daquela comida, mas ela vai ficar contaminada. E ela vai se adaptar àquele alimento e não vai querer outro. Entendeu o que eu estou falando? É isso que está acontecendo com pessoas de denominações, de congregações que ensinam metades, verdades misturadas com mentira, igual o diabo faz. O diabo conversou com Eva, jogou uma dúvida nela, misturou lá a verdade com a mentira. Eva caiu direitinho e por isso, né, que houve a queda. Deus criou Adão e Eva, mas nós não fomos criados diretamente por Deus. Nós fomos gerados descendentes de Adão e Eva e por isso já nascemos destituídos da glória de Deus. Jesus veio para restaurar, para nos reconectar. Gente, tá uma salada muito grande, tá um problema muito sério. E só a misericórdia de Deus, só quem tem sinceridade no coração, quem realmente quer buscar a verdade, vai deixar a mentira de lado, vai sair da mentira e procurar a verdade, porque falhas todos nós temos, todos nós erramos, somos falhos, mas permanecer falhando e errando a vida inteira, isso aí já é outra coisa. Isso é coisa de quem não quer nada com a verdade, de quem não quer nada com Deus. Não quer, porque quem é da verdade, ouve a verdade, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Não cabe a mim, não cabe a ninguém querer mudar a personalidade da pessoa. Isso aí é um processo que cada um passa e Deus é quem trabalha, né? Deus trabalha na vida de cada um e faz a obra e a pessoa vai nascendo de novo, se convertendo, deixando aquelas coisas erradas, compreendendo que aquilo é errado e vai deixando para trás e vai procurando agir de uma forma correta. Aí se torna uma nova criatura, né? Se torna uma nova criatura, uma pessoa que vai começar a dar bons frutos. Vai começar a dar bons frutos, uma árvore que vai começar a dar bons frutos. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que sejamos árvores que dê bons frutos. Porque já está escrito que árvores que não dão bons frutos vai ser cortada e lançada ao fogo. Árvores que não dão bons frutos, né? Ou a árvore é boa e o fruto é bom, ou a árvore é mau e o fruto é mau. E árvore má que dá fruto mau não serve. Deus compara o ser humano também com árvores, com ovelhas, com árvores. E já está colocado o machado, já é um juízo, né? Que João Batista disse: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, a árvore má que não dá bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Isso aí é o juízo de Deus. Essa árvore não serve, né? Essa pessoa não serve para entrar no reino de Deus, porque ela ainda está cheia de maus frutos, né? Maus frutos que são aqueles defeitos morais, tanta coisa errada que a pessoa faz, que Deus não se agrada. Que for listar aqui, eu vou ficar o dia todo listando. Porque pecado não é só os 10 mandamentos, né? Não é só os 10 mandamentos, tem muita coisa, até você ficar rindo do próximo, isso é pecado, até você não ajudar, você não fazer o bem para a pessoa que está precisando, você sabe fazer o bem, você não ajuda, você não faz, você está pecando. E muitas pessoas não entendem isso, acham que pecado só é matar, roubar,
Essas coisas assim. Ah, matar, roubar, adultério, casou, separou, casou de novo, é adultério. Mas na mesma lista que diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus, está escrito que os mentirosos também não vão herdar o reino de Deus. Os beberrões não vão herdar o reino de Deus. Fácil de entender, não é complicado. Então, amados, isso aqui é uma palestra que eu estou tendo com vocês, muito embora eu tenha poucas visualizações, mas eu lhe digo, se Deus quer que você ouça até o fim, Deus tem os planos dele, Deus sabe para quem ele quer falar e essa palavra tem endereço certo. Você vai ouvir, você vai chegar até o fim e o Senhor fala contigo, amém? Fala contigo. Hoje é dia de mudança, é dia de conserto, é dia de voltar para a casa do Pai. É dia de voltar para a casa do Pai. Tomar uma decisão como o filho pródigo tomou. A decisão mais acertada que ele tomou. E ele foi muito bem recebido. Não importa o que as pessoas falem. Ah, errou, fez isso, fez aquilo, está fazendo aquilo, fez aquilo outro. Agora é santo, agora é santa, agora é não sei o quê. Deixa falar. O que importa é Deus. O que importa é Deus para nós. Para nós. Foi Ele que nos comprou, Ele que deu a vida por nós. Nós somos importantes para Ele. E não importa o que as outras pessoas falam, né? O que importa, a opinião dos outros nem aumenta, nem diminui nada na sua vida. Não faz você ficar mais rica, nem mais pobre, nem mais bonita, nem mais feia. Então, a gente tem que deixar de estar se magoando com pequenas coisas, com críticas, com isso, com aquilo. Temos que ser forte. E sozinho não podemos ser fortes, só podemos ser fortes com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família, do mais novo ao mais velho, do mais próximo ao mais distante, né, do mais rebelde ao mais obediente, que sejam todos abençoados, que todo laço, todo mal, toda arma preparada contra ti seja desfeita em nome de Jesus. Toda honra e toda glória para Deus. Nós somos apenas extensão de Deus, que estamos aqui na terra, passando um tempo até quando Ele permitir. Amém? Coloque isso na sua cabeça. Você não é eterno aqui nesse corpo, não. Você é eterno, mas nesse corpo aqui, não. Agora, decida onde você quer passar a eternidade. Com Deus ou sem Deus. Amém? Então, até a próxima.